Fala pessoal, beleza? Márcio Mussolini aqui e esse vídeo é um vídeo bacana de matemática que a gente vai estudar a relação de Stewart, tá? É um assunto dentro de geometria plana, um assunto diferente, não muito dado para vocês aí no ensino fundamental ou ensino médio, tá bom? Então é um assunto diferente e difícil de se encontrar algo sobre ele, apesar de ser bem fácil, tá? A relação de Stewart, o principal objetivo dela é calcular o comprimento de uma seviana. A seviana, Márcio, o que é seviana? Eu já vou falar para você o que é. Antes, vamos desenhar nosso triângulo aqui, que vai ser o principal indivíduo desse vídeo. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso triângulo, que tem lados C, B e um lado A. Esse lado A ele é dividido em dois pedaços. Vamos chamar um pedaço de N e um pedaço de M. E quem divide esse lado A aqui é justamente esse segmento que sai do vértice oposto e chega até esse lado. Tá? Então, pessoal, esse comprimento x aí, ele nada mais é do que o comprimento da nossa seviana, porque esse segmento é a nossa seviana qualquer, tá? Seviana qualquer porque essa seviana, às vezes, ela pode ser uma altura, ela pode ser uma mediana, ela pode ser uma bissetriz, tá? O nome genérico que a gente dá para um segmento que sai de um vértice e chega até o lado oposto a esse vértice, dentro de um triângulo, é chamado seviana. Tranquilo? Então, calcular o comprimento de uma determinada seviana, independente de que tipo ela seja, né? Se é uma bissetriz, se é uma altura, se é uma mediana, enfim. Calcular esse comprimento, a gente usa o que nós chamamos de relação de Stewart. Lógico, vai depender de casos e casos. A relação de Stewart é uma forma genérica de calcular isso baseado nesses dados que eu coloquei aqui, nos lados, e nessa divisão do lado A, né? No A e nas suas partes. Tranquilo? Bom, vamos pensar uma forma de deduzir essa expressão da relação de Stewart, tá? Como que eu consigo relacionar esse comprimento x com os lados C, B, o lado A, né? E essas divisões do lado A, que é N e M. Bom, vamos escrever aqui um ângulo alfa, tá? E eu sei que esse outro ângulo aqui é o suplemento desse ângulo alfa, então é o π menos alfa, é o 180 menos alfa. E apesar de não ter, assim, não importar para a gente no final que ângulo que é esse, tá? Porque o nosso problema é uma seviana qualquer, não importa se ela está mais para a direita, se é mais para a esquerda, tá? Essa ideia de aparecer o ângulo aí vai nos ajudar a trilhar um caminho para chegar na expressão que a gente deseja, tá bom? Já que eu coloquei esse ângulo alfa, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma relação que envolve o alfa e o x, o c e o n, aqui no caso desse triângulo, tá? E que relação é essa? A mais clara que vem na minha cabeça, que envolve dois lados, três lados e um ângulo, é a lei dos senos, a lei dos cossenos, perdão, tá? Lei dos cossenos. E já que vai mexer com cosseno, a gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados, é importante que você lembre isso aqui, ó. O cosseno de π menos alfa é igual ao menos cosseno de alfa. Acredite nisso por enquanto, caso você ainda não saiba isso, tá bom? Mas isso a gente vê em trigonometria, eu vou fazer um vídeo explicando essas relações entre ângulos de primeiro, segundo, terceiro quadrante com a sua representação no primeiro quadrante, vamos dizer assim, o seu paranálogo ali. Mas acredite nisso aí por enquanto, que o cosseno do π menos alfa ele é igual ao menos cosseno do alfa. Tranquilo? Bom, vamos lá. Pela lei dos cossenos, como eu tinha dito, o que a gente pode escrever? Ó? A gente pode escrever c ao quadrado é igual a x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2x vezes n vezes o cosseno do alfa, que é isso daqui. A gente escreveu isso aqui. A mesma coisa a gente vai fazer a lei dos cossenos para esse outro triângulo aqui, conhecendo o ângulo π menos alfa, e escrevendo b ao quadrado agora, né, em função do x e do m. Então vamos lá, vamos escrever aí. b ao quadrado é igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos 2xm vezes menos cosseno do alfa, porque eu já substituí cosseno de π menos alfa por menos cosseno de alfa. Tranquilo? Observe agora a sacada. O alfa é um valor que eu desconheço. Para mim não importa o alfa, ele é genérico. Então é importante que na minha relação final, que é a relação que o Stewart chegou, por isso eu levo o nome dele, eu não tenho alfa, tá? Já que ele é um valor genérico, né? Qualquer aí. Então,
Olhando essa expressão aqui que tem o alfa e essa aqui que tem o alfa, que é 2 vezes x vezes n cosseno alfa, e aqui é 2 vezes x vezes m cosseno alfa, esse menos com esse menos fica mais, aqui é menos, são expressões bem parecidas e com sinais opostos. Se eu multiplico a de cima por m, né, e a de baixo por n, eu vou ter a mesma expressão, 2xnn cosseno alfa e 2xmn cosseno alfa. Uma negativa e outra positiva. E ao somar as duas, eu vou cancelar esse termo que tem o alfa. Portanto, é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar a de cima inteira por m e a de baixo inteira por n. Vou somar as duas expressões e vou sumir com o meu ângulo alfa. E vou conseguir relacionar aí c, b, x, n e m. Tá? E vamos ver o que vai dar. Então, fazendo isso que eu acabei de falar para você, que é multiplicar por m uma equação, n a outra, e somar as duas, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. C ao quadrado vezes m mais b ao quadrado vezes n, enfim, é x ao quadrado m mais x ao quadrado n mais n ao quadrado m mais m ao quadrado n. Dá para brincar um pouquinho com esse lado direito aqui. Tem coisas que são fator comum. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai brincar um pouquinho com isso daí, ó. C ao quadrado m mais b ao quadrado n, não mexi, é igual, coloquei x ao quadrado em evidência, tá? M mais n. E aqui o produto nm pode também multiplicar o m mais n. Só que lembra que eu falei que o lado A ele foi dividido em dois pedaços, m mais n, né? Então o m mais n nada mais é do que o próprio A. Então a gente vai escrever agora, substituindo o m mais n por A expressão c ao quadrado vezes m mais b quadrado vezes n igual a A vezes x quadrado mais m vezes n. Essa é o que nós chamamos de relação de Stewart. Tá? O valor desconhecido dessa expressão para a gente, o que nos motivou a escrever essa expressão, é esse valor de x, que é o comprimento da seviana do triângulo. Lembrando que seviana ela é um segmento que sai do vértice e chega até o lado oposto desse triângulo, ao lado oposto ao vértice desse triângulo. Aqui eu conheço os lados C, B e A, e conheço como o lado A foi dividido por essa seviana. Né? Como essa seviana, ao chegar no lado que tem comprimento A, como que ela dividiu? Ficou metade para um lado, outra metade para o outro, ficou 1/3 para um lado, 2/3 para o outro. E assim, nós temos todos os dados necessários para calcular o indivíduo que falta aqui. Eu poderia, lógico, ter isolado o x e tal, mas não é o objetivo. A relação de Stewart é essa, tá? Ela serve para isso e é assim que nós chegamos nela, tá? Espero que você tenha entendido o porquê disso tudo, né? Da gente ter feito essa conta, todos os todo o passo a passo. E espero que você tenha gostado do vídeo, porque o intuito dele era mostrar essa relação, os lados de um triângulo cortados por uma seviana e como calcular o comprimento dessa seviana. Então, um grande abraço, dê seu like se você gostou e se inscreve no canal. Até mais!